Obrigada, filha. Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde falaremos de pais e filhos. A minha filha rapidamente, mãe, tá faltando bonequinho? Então sejam bem-vindos, bem-vindos. Vão dando um oi aqui para mim, até esperar um pouquinho o pessoal chegar. Vão falando de onde vocês são, para as pessoas que eu ainda não conheço. E a conversa, eu acho que vai ser um pouco longa. Eu tive muita pergunta. E eu não consigo ser tão breve assim, porque eu gosto de dar bastante exemplo para vocês. Mas eu prometo que amanhã, aquilo que eu não consegui responder aqui para vocês, eu vou respondendo ao longo do dia nos stories, tá bom? Olá, com a Ana, e ela faz uns desenhos lindos, eu achei fantástico. Ela fez uma frase ontem sobre a humildade. Muito obrigada, Ana. Que delícia, João Pessoa, na Paraíba. A Rô está aqui comigo hoje, lindona, tudo bem? Um beijo para os meninos. Querida Rô de São Roque, da minha terrinha. Que gostoso, João Pessoa. Tá calor aí? Aqui choveu o dia inteiro. Foi uma coisa medonha aqui no interior de São Paulo. Fer, bem-vinda. Vão dando um oizinho para mim. E vamos falar então, socorro. Eu não sei lidar com as crianças, tá? Então, primeiro eu quero fazer algumas reflexões para que vocês consigam mergulhar aqui nessa live, consigam se conectar. Petrópolis, Rio de Janeiro, bem-vinda, Mônica, que delícia! E para que vocês consigam mergulhar assim, em soluções que estão assim além do superficial, que estão ali mais profundas nos relacionamentos entre pais e filhos, na doença das crianças, nos distúrbios de comportamento, em diversas situações, tá? Tudo que eu falo aqui é baseado na minha experiência das constelações sistêmicas. Ai, delícia, calor enorme. Eu amo calor, aquele calor que fica pingando, eu adoro calor. Então, o que eu falo aqui é sempre baseado nas constelações sistêmicas, leis do amor que regem os relacionamentos, de Bert Hellinger, para que vocês consigam olhar além do sintoma, né? Olhar além do sintoma é uma marca minha e do Eduardo, que nós desenvolvemos depois de muito estudo, mas para que vocês consigam perceber além do superficial, né? Porque o superficial, o sintoma, o problema de comportamento, as crises de birra, recusa alimentar, ok, isso daí você já está vendo. A questão, o convite é para que vocês, pais, consigam olhar além desse sintoma e consigam, de uma maneira mais profunda e assertiva, ajudar as crianças, tá bom? Então, o convite é para que vocês se conectem com você, façam uma respiração profunda, coloque as mãos nos joelhos e fiquem numa postura confortável e respirem profundamente, trazendo foco de atenção para o aqui e para o agora. E eu vou conduzi-los a algumas reflexões, vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo para vocês mesmos, tá bom? Não precisa responder aqui não, tá? É um convite ao olhar interno agora. Da onde vem a nossa vida? Você deve ter respondido: vem dos meus pais. Da onde vem a vida do papai e da mamãe? Aí você pode falar assim: ah, vem dos meus avós. E aí você pode perguntar assim: ah, ela vai falar da onde vem a vida dos avós. Tudo bem, vem dos meus bisavós. Sim, então perceba que a sua vida começou muito lá atrás. A vida do seu filho também. Muito lá atrás.
Então, o convite é para que vocês consigam olhar além da vida do seu filho. Ele pode estar conectado com alguma coisa inconsciente lá do sistema seu ou do papai dele. Muitas vezes, um distúrbio de comportamento infantil não é apenas questões bioquímicas comportamentais da criança. A maioria das vezes vem de mais longe, porque a nossa vida não começa quando a gente está aqui, ela vem para trás. Os pais, avós, bisavós, tataravós, a influência é grandona. Então se conectem sempre com isso, para que vocês consigam, de uma maneira amorosa, sistêmica, ajudar para onde o amor da criança está conectado. Para que vocês consigam olhar além daquele sintoma, além daquela crise, além daquele problema. É muito comum hoje em dia os pais não conseguirem lidar com as crianças. Na minha época, colocava chupeta na boca. Hoje é o tablet, né, o celular. Para que os pais consigam deixar a criança quietinha. E o quietinha é deixar a criança anestesiada, sem entrar em contato com as suas próprias dores, frustrações e às vezes coisas que ela precisa colocar para fora. Mas os pais acabam colocando um fecha a boca. Isso é muito sério, tá? Então, quando a criança tem um problema, muito provavelmente ela está conectada com coisas que vieram antes dela, tá? Então, como ajudá-la? Olhar para onde? Então, primeiro olha para você e sem a paranoia de achar que tudo é culpa sua, porque a criança é metade você, metade o pai dela. Então, vocês têm responsabilidade igual, independente do convívio, independente de qualquer coisa, é meio a meio. Em especial se você exclui um dos pais, né? Se o pai exclui a mãe, se a mãe exclui o pai, dá mais problema ainda. Então eu quero falar primeiro sobre crianças com problemas comportamentais, emocionais, birras, né? Eu tive muita pergunta igual. Então eu classifiquei como criança problema, tá? A questão é quando a criança tem alguma coisa e você não sabe de onde é, a sugestão que eu dou é que você faça acolha. Traga informação sensorial, física, tátil, para que a criança consiga se sentir segura e consiga, de repente, um dia desabafar com você, porque muitas vezes ela nem sabe de onde vem. O choro, a birra, o problema de comportamento é uma maneira da criança se comunicar. Se você fica mais louca ainda quando a criança entra em crise, a criança perde o chão. E uma das leis que regem os relacionamentos é a hierarquia. Quem é mais velho sabe mais, tem mais força. Se a criança percebe que a mãe, que é mais velha, sabe mais, e a criança sente que a mãe tem mais força, está em desequilíbrio, aí a criança monta em cima e aí ficam dois desequilibrados dentro de casa. Então, se a mamãe está cansada, descansa. Não desista de ajudar o seu filho, não. Porque vocês sabem muito mais da história deles do que qualquer terapeuta, do que qualquer pessoa. É o que eu faço na minha clínica. Converso da história da pessoa e eu faço algumas perguntas que a pessoa, de repente, tinha esquecido e ela vai lembrando, vai navegando na própria biografia com as minhas questões. Mas quem sempre dá a resposta são vocês. Eu falo por mim. Eu apenas facilito o processo de autoconhecimento. Vocês que têm as respostas na ponta da linha. Então, deem estímulo sensorial. É a dica que eu dou. A criança tá gritando. Tem mãe que fala: eu deixo gritar, eu dou as costas, porque se eu vou falar, ela aí grita mais, aí dá mais problema. Então, eu vejo que e o cantinho do castigo piorou, né? Piorou, porque a criança, isso é muito abstrato para a criança, né? Então, esses programas de TV
assim, na minha opinião, né, é um desfavor, tá? Porque a criança, tipo, vou ficar lá, se eu tenho 5 anos, eu vou ficar lá por 5 minutos, a criança nem lembra o que ela fez. Então, a criança tem que se sentir, olha os bonequinhos de hoje, né? Tem que se sentir acolhidas por quem é mais velho. Por quem é mais velho. Você já é mamãe, agora é contigo. Não pense que você não tem força, que você tá com depressão. Eu até acredito que a bioquímica fica bagunçada, mas o seu filho precisa de você. Então, se a criança tem algum problema, às vezes, a maioria das vezes, quem precisa da ajuda é a mamãe, de descanso é a mamãe. Então, aprenda também a descansar para conseguir ajudar o seu filho, tá? Bom, a outra questão é criança órfã que desconhece os pais. Ou a criança é órfã, né? O papai e a mamãe faleceu, ou a criança desconhece os pais. Questão de adoção, tá? O que fazer? Todo mundo tem um pai e uma mãe só. E aí, sabe? Aí quem adotou a criança fica bravo com essas coisas que Bert Hellinger coloca nos livros. Mas, gente, isso é verdade. Muitas vezes, o papai e a mamãe adotivo têm um amor profundo pela criança e eles substituem muito bem esse lugar. Mas se no coração dos pais adotivos eles excluem os pais biológicos, a criança vai dar problema. E quantos casos vocês conhecem que as crianças passam tempo e aí a criança quer conhecer os pais? Ou foge de casa, ou se mutila, ou comete delitos, porque o amor pelos pais é algo que está lá no profundo. Lembra que eu falei? A gente vai falar de assunto profundo hoje, né? Não é o que está na superfície. Mas eu dou de tudo, eu dou amor. Não é isso, deve ser outra coisa, deve ser influência de amigo. Deve ser alguma coisa que ele está assistindo uma série, ele quer imitar. Pode até ser tudo isso, mas e por que ele foi atraído para isso, sabe? O que fica no profundo é o amor que as crianças têm pelos próprios pais. Pais, a gente só tem um. Aí tem gente que foi criada pelo padrasto. E aí fala assim: não, meu padrasto foi meu pai. O meu pai eu nem conheci, o meu pai nunca ajudou a minha mãe financeiramente. Beleza. Isso, se você não tem problema hoje financeiro, se você não tem problema com o seu trabalho, pode ter certeza que um pouquinho lá na frente, se você exclui seu pai, um pouquinho lá na frente você vai ter problema. Então, às vezes isso tá lá no profundo, é inconsciente para você, mas daqui a pouco você começa a apresentar sintoma. E não é jogando praga. É porque isso é uma das leis que regem os relacionamentos, que Bert Hellinger apenas descreveu. Então, em crianças órfãs, elas ainda têm o pai dentro dela. Né? Enquanto o coração dela tá batendo, o pai e a mãe tá ali, juntinho dela. Então, se você atende alguma criança órfã, se você tem na escola alguma criança órfã, no caso era uma terapeuta, que acho que era uma fono, que me perguntou. Olhe para os pais da criança. Pais. Pais. A gente só tem um. Bia, mas como que eu vou olhar? Eu não conheço. Olhe no profundo. Imagine. Se conecte. Talvez para isso você precisa de um curso de constelação sistêmica. E eu sugiro que sim, que você faça, porque realmente é uma abordagem que traz o diferencial ao profissional da área da saúde. Faça. Ao professor também. Existe curso de pedagogia sistêmica. É incrível. Eu sugiro que você faça. Ou faça o meu curso de fonoaudiologia sistêmica. Tá bom? Faça. Você se conecta com o amor profundo da criança e a criança ela se abre mais para você quando você está conectada com os pais dela. E a criança percebe isso. Então, pais, a gente só tem um. Aquele que nos deu a vida.
E lembre, a vida não é apenas quando a gente nasce, a vida vem lá de trás. Crianças com problemas escolares. Se eu estiver muito rápida, é que eu tenho tanta pergunta, gente do céu. Se eu estiver muito rápida, vocês me interrompam e podem fazer perguntas, tá? Que aí amanhã eu termino de responder as perguntas. Crianças com problemas escolares. O que fazer no olhar da fonoaudiologia sistêmica? Lembra, a fonoaudiologia sistêmica trabalha com questões da comunicação, que fica sutil, que é manifestado pelos sintomas. E os sintomas, um dos pode ser questões escolares, tá? Ah, mas pode ser alguma coisa química, bioquímica, neurobiológica, né? Essa palavra é incrível, neurobiológica. Claro que pode, mas não é apenas isso. E eu afirmo, confirmo, na minha experiência, em tudo que eu estudei, não é apenas isso. Ah, e é sobre DPAC, desordem de processamento auditivo. Então, a gente vai tratar só o processamento auditivo. Eu, Beatriz, eu não trato só isso, tá? Então, assim, quando uma criança é agitada, tem problema escolar, o meu olhar é sempre sistêmico. Meu olhar é sempre sistêmico. As minhas perguntas são voltadas para o ambiente familiar. Ah, ele tem problema na escola, ele tem inquietação, ele não aprende. Tá bom. A minha pergunta é, como que é a rotina da criança? Me dá lá um exemplo das 12 horas, 14 horas, as 24 horas da criança no dia. Me dá um exemplo. Desde a hora que ela acorda, o que ela come, que horas ela vai para a escola. Me dá um apanhado do que a criança faz. Bom, e aí a mãe vai relatando. E no próprio relato, a mãe já começa a se tocar. Nossa, Beatriz, menina, aí ele acorda e aí ele pega meu celular, né? Porque aí para comer ele precisa tá distraído, né, menina? Porque ai, é uma correria, aí ele não come, entendeu? Aí eu ligo no desenho dele para ele comer mais rápido, porque tipo, é uma correria. Aí eu levo ele para a escola. Aí, como ele não come muito bem, eu sempre compro aquele lanchinho que já vem pronto, né? Aquele bolinho lá que já vem pronto. Um negócio cheio de química, né? Aí, chego em casa, é uma correria, né? O almoço, tudo. Aí eu também coloco lá o celular, né? O tablet para ele assistir o desenho dele, porque é rápido, porque é corrida, porque depois dali ele tem natação. E aí é uma correria na natação, menina. Aí eu levo, às vezes não dá tempo de eu levar, e às vezes minha mãe leva, e às vezes eu tenho que pedir para a vizinha ir buscar, porque é uma correria. Aí chego em casa, aí ele tem aula de inglês. Aí eu fico só ouvindo assim. Aí eu falo assim, que horas ele vai fazer a lição? Ah, e aí ela vai fazer a lição lá pelas 8 da noite. Eu falo, um horário que a criança tem bastante energia, né? Aí faz a lição chorando, porque não quer fazer a lição. Eu falo, claro, mas nem eu ia querer fazer lição depois de um dia agitado desse, depois de um fuzuê desse, depois de horas com tela na cabeça da criança. Você quer que ele aprenda a fazer lição? É claro que ele quer fazer voando com a letra horrorosa e voltar para o tablet. Ah, porque aí ele me dá paz, menina, porque aí chega essa hora da noite, Beatriz, eu tô cansada, eu tô acabada. Gente, esse discurso, ele é o discurso de 90%, não, 90 é pouco, é 99% das famílias. Atualmente, eu tenho pouquíssimas famílias, mas pouquíssimas, dá para contar nos dedos das mãos, né? Que vão lá me procurar e falam, não, meu filho, ele joga bola, meu filho, ele tem tempo livre, né? Então ele fica jogando bola, ele vai lá na rua. Ela nem tá aqui hoje, eu acho, a Marcinha, mas a Marcinha é uma cliente dessa, assim, que os filhos dela, eu falo, Marcinha, você não precisa de mim não, sabe? É só uns ajustezinhos lá, porque tá, o ambiente dela é equilibrado, criança é criança. Então, o meu trabalho é sistêmico. Eu não ajudo questões escolares por conta de problemas ambientais, porque isso é uma falácia, isso é uma mentira, não dá certo, tá? A criança, ela tem uma questão, uma dificuldade de aprendizagem, porque o sistêmico
está confuso, o ambiente está confuso, a mãe está confusa. A mãe acha que quanto mais atividade a criança fizer, melhor. Isso é uma mentira, né? Ah, e aí, para dormir, doutora Beatriz, aí eu coloco o desenhinho dele, mas aí eu coloco uma coisa mais tranquila, sabe? Mas aí ele não pega no sono. Gente, eu tô fazendo live todas as noites. E eu tô sentindo o que as minhas crianças sentem. Eu tô demorando um pouco para pegar no sono. Não muito, porque eu durmo muito bem, mas um pouco eu tô demorando para pegar no sono. Por quê? Porque essa luz, ela inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Aí o Eduardo tá falando aqui, né? Aí a criança não dorme, aí a mãe faz o quê? Coloca a criança na cama dela. Para solucionar o problema, porque ela também tá acabada, né? Ela tá fazendo mil coisas, sabe? E aí é claro que a criança tem um problema na escola. Mas qual é a causa desse problema na escola, meu Deus? A criança chega cansada, ela não vê a hora de chegar em casa e pegar o tal do tablet. A criança precisa ter tempo livre. Quem começa o tratamento comigo recebe calendário Tia Bia. Esse calendário parece um negócio do exército, mas funciona. Porque é assim, tem tempo para fazer atividades, tem tempo para fazer lição de casa, tem tempo para ler, tem tempo para brincar, tem tempo para tudo, para cursos e acompanhamentos, tem tempo para tudo. E quem é que pode dosar isso? É a mãe, a Barbie, a mãe, né? Se a mãe não consegue dominar isso, ela vai conseguir dominar o que na vida, Senhor? Então, questões escolares é um reflexo do que acontece bagunçado em casa. Se alguém discordar de mim ou concordar, pode escrever aqui nos comentários. Vi que entrou gente querida aí, bem-vinda. Então, é assim, questões escolares, eu sempre olho para o contexto que faz com que a criança esteja apresentando isso na escola, tá bom? Muitas vezes, a Elisânia está aqui dizendo que sim, que concorda. Eu tenho um caso de um menino que os pais estão em litígio, a Fá também está dizendo concorda, os pais estão em litígio, né? Aí chega na escola, bom, foi assim, a mãe me procurou e, ai, Beatriz, sabe, ai, meu filho, a diretora não aguenta mais, ninguém suporta mais, ele bate nos outros, ele não sei o que. Eu falei, nossa, essa criança tá sofrendo, né? A mãe colocou no grupo do WhatsApp, quem é a mãe do fulano que o fulano mordeu meu filho? Gente, maior confusão. E eu não sei mais o que fazer, não sei o que. Eu falei, calma, que eu tenho certeza que você tem a resposta. Os pais em conflito absurdo de separação. E é claro que a criança vai refletir isso na escola. Eu falei, então, se você não acolher o seu filho e entender que ele é o reflexo do que está acontecendo, você também está excluindo, né, o seu filho. E não sou eu que vou dar jeito. O meu papel é mostrar, olha, está acontecendo isso com o seu filho, porque você está falando muito mal do pai dele, por exemplo. Se os pais não ficam bem, nada fica. É isso aí, Mi. Nada fica. Nada fica. Só que aí tem mamãe que fala assim, não, isso é influência de amigo, isso aí é internet. Aí eu falo, mas e por que você deixa seu filho na internet? E por que será que ele foi se conectar com coisa ruim? Por que será? Isso é muito sério. Pornografia com crianças pequenas, 10 anos. Casos de... A mãe pegou lá a pesquisa no Google relacionada a questões de suicídio. Gente, isso é sério, isso é seríssimo. A questão é para onde essa mãe está olhando que a criança chegou nesse ponto. A criança ela vai comunicando de uma maneira sutil e é com isso que eu trabalho. É com problema na escola. Então, nota baixa na escola, não venha querer me convencer que é questão neurobiológica a banana. Não venha querer me convencer que é problema de processamento auditivo central, coisa nenhuma.
Não venha me convencer que é uma questão de hiperatividade, que eu fico pé da vida com isso. Eu sempre olho além do sintoma, que faz com que a pessoa olhe para o ambiente e tenha responsabilidade, que tenha poder, forças para mudar aquilo que ela pode mudar. E isso é possível. O remédio, né? Beatriz, eu sou contra remediar. O remédio, ele não soluciona o seu problema. Ele é um trampolim, né? Para você se equilibrar, para o seu filho se equilibrar, para que você resolva o seu problema. Então, se o remédio resolvesse os problemas, meu Deus, Deus não tinha deixado terapeuta aqui no mundo, né? Então, não resolve, né? Então, reflitam sobre isso. Olhem para as crianças com carinho, olhem no profundo, né? Se a criança tem alguma questão comportamental, olhem profundamente, que tem coisa aí que a criança está pedindo socorro. Mesmo quando a criança vive doentinha, né? Tem criança que nas minhas sessões, às vezes, não consegue ir. Vive doente, internada. Eu falo, meu Deus do céu. Aí a mãe fala, mas é alergia. Eu falo, sim, mas se você sabe que é alérgico, por que você dá a comida para ele? Ah, é porque eu tenho dó. Eu falo, não, eu tenho dó da comorbidade que a comida leva, mas não é apenas isso, é sistêmico, tudo é sistêmico. E é esse convite que eu faço para vocês com essas lives. Olhem além dos sintomas. Que comunicação sutil os problemas financeiros, os problemas das crianças, os sintomas trazem para que a gente mude de vida. Outra pergunta. Desmotivação. Aqui eu entendi que é uma adolescente. A mãe não me escreveu, né? Eu até perguntei, mas ela não quis escrever, beleza, né? Eu respeito. Mas eu vou falar como se fosse um adolescente, tá? Desmotivação e falta de respeito com os mais velhos, né? Ela escreveu que ele é muito prostrado, que ele é muito cansado e blá, blá, blá. Então, me dá uma sensação de que é um adolescente, né? Beleza. Então, eu vou responder como se fosse mesmo um adolescente, tá? Quando o adolescente está desmotivado, cansado e rompe a hierarquia, que é uma das leis que regem os relacionamentos, tem alguma coisa que você e o papai dele estão fraquejando. Se a criança, se o adolescente rompe a hierarquia, isso é, faz o que ele quer dentro de casa, ele acha que ele vai poder fazer o que ele quer fora de casa. Então, o trabalho de vocês se dá em realmente olhar para o agora. Sempre eu falo, essas lives foram programadas para vocês com muito carinho, por isso que começamos com Mindfulness e a primeira live foi o poder do agora, né? Então, agora que é importante, porque se você não conseguiu olhar lá para trás, não tem problema, você olha agora. Se você não conseguiu impor respeito para o seu filho quando ele era pequeno, porque você trabalhava muito e você tinha culpa, não tem problema, você faz isso agora, porque ele está gritando por socorro. Então, adolescentes desenergizados, que vão mal na escola, que perde o horário. Olha, eu contratei uma pessoa para fazer um serviço rápido na minha casa. Nas férias, ela falou assim, nossa, que graça, o seu filho ele é conhecido aqui no Instagram, né, por lavar louça. Seu filho lava louça? Eu falei, lava. Ah, e o meu de 15 anos não lava, não. Aí eu falei, nossa, você trabalha com faxina e o seu filho não? Ai, porque eu tenho dó dele, mas coitado, eu sei o quão é difícil lavar louça. Eu fiquei com os olhos desse tamanho, assim. Eu falei, sim, mas eu não tenho dó do meu, não. É chato, mas ele tem responsabilidades. Ele ganha um dinheirinho depois. A cortina tá mexendo porque minha cachorra tá passando, viu, gente? Não vou pensar que é coisa não. E como que você tem dó do seu filho? Ai, não, porque ele tem coisa para estudar. Gente, o meu também tem. Só que o povo que tem medo de impor regras para os filhos com medo que os filhos ficarão revoltados. Vocês riem, né? Mas é misericórdia mesmo. É complicado. É babado. Então, assim,
Vai que pensa que é espírito, né? Então, assim, as crianças têm que ter responsabilidade. Se acha que está prostrado, leva no médico e faz uns exames bioquímicos. Às vezes é falta de vitamina, mas pela pergunta eu percebi que é falta de respeito. Falta de respeito. Meu marido, olha, falta de laço, né? Gaúcho, laço. Quantas vezes vocês apanharam, gente? Deu certo. Eu não faço apologia à surra, não, mas, ó, meu Deus, minha mãe, ó, deu certo, né? As broncas, né? Deu certo, tá? Então, os pais têm que se impor para os filhos se não dá ruim, se não dá problema. Dá problema sério, tá? Faça exames. Se ele tá cansado, né? Se você acha que ele tem anemia, vai fazer exame, né? Mas também dê tarefas além da escola, porque às vezes a escola tá fácil, né? Ah lá, a Fer tá falando, eu acho tão difícil, não consigo me impor. Tenho preguiça de ser mãe. Mas você já é mãe. Não tem como voltar para trás. O fato é que, quando a mamãe está em desequilíbrio, a mamãe está na preguiça, a criança, ela replica isso. E é o que eu falo. A criança vai ter problema se a mãe não conseguir arregaçar as mangas e assumir. A pergunta é, o que eu preciso fazer, já que eu sou mãe? O que eu preciso fazer para mudar isso em mim? Porque não dá para desvirar a mãe. E não dá para substituir por nada nem ninguém no planeta. Porque mãe é mãe, pai é pai. A pergunta é, o que eu posso fazer para melhorar isso em mim? O que eu posso fazer para me sentir energizada? Me sentir motivada? Pode ser que mamães desenergizadas passaram anos se anulando. E aí, quando se olha, não se vê. Daí a importância da pessoa não esquecer quem ela é. Isso acontece quando a gente tem um bebezinho, né? Mas a criança vai crescendo. E conforme vai crescendo, a gente tem que se conectar com o nosso feminino. Voltar a se cuidar, voltar a sair com as amigas. Tem. Aí fala, mas ninguém fica com meu filho. Gente, mas você se valoriza para isso? Né? Agora já é mamãe, é fazer o que eu preciso fazer por mim e não faço. E começar a fazer. Senão vai dar mais problema lá na frente. A Bárbara tá falando, é bíblico. A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Adorei. Tinha uma perguntinha lá no fundo. Da Gisele. E quando a criança não apresenta nenhum sinal no comportamento, mesmo vivendo num ambiente conflitante, aí você agradece a Deus. Aí você fala, meu Deus do céu, isso é para poucos, graças a Deus. De uma maneira ou de outra, você deve blindar a criança. Alguma coisa acontece e aí você seja grata. Às vezes também, né, a criança não apresenta nada agora, né, mas isso fica lá no inconsciente. Em especial se a criança se coloca no meio de brigas dos pais. Aí o que pode acontecer lá na frente, se for menino, aí não consegue se relacionar, né, ter um relacionamento de casal, por exemplo. Às vezes o reflexo não é agora, né? Mas se também não tem, agradece e segue. Mas procura não colocar a criança no meio de conflito de adulto, porque isso dá problema. Senão agora lá na frente. A gente tá falando, tô no caminho certo, os meus lavam, colaboram muito com a rotina de casa. Perfeito. Maravilha. Maravilha. E para encontrar a minha força? A gente sabe que é difícil, né? Ainda mais quando eles não são tão grandinhos, né? Mas olha só. Do mesmo jeito que a gente foi repetindo, ser mãe, acordar de madrugada, trocar, estar desgastada, desenergizada, podre de cansada e tem que acordar no dia seguinte. Isso vai criando, porque quando a gente
está grávida, a gente não imagina o que é ser mãe, né? A gente não imagina. O teretetê que é ser mãe. Mas depois, dia e noite, acordando, trocando fralda, dando mamar ou mamadeira, não importa, e não sei o que, aquela rotina, né? O nosso cérebro acostumou. Nossa, a sua vida é assim mesmo. E o cérebro acha que vai ser assim para sempre. Só que do mesmo jeito que essa sua repetição se torna um hábito, você pode repetir pequenas coisas também, pequenas coisas, né? Todos os dias até isso se tornar um hábito. Não venha me dizer, olha, não existe uma pessoa que treina novos hábitos e não vira excelente em novos hábitos. A pessoa, ela só vira uma derrotada em novos hábitos quando ela desiste. Quando ela faz, assim, 5 dias e fala, isso aqui não tá adiantando de nada. Gente, o que são 5 dias diante de repente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos fazendo a mesma coisa? Não é nada. Então, dê tempo para o seu cérebro processar um novo hábito. Eu falo aqui para vocês, gente, é difícil mesmo se cuidar. Só que depois que você consegue, você ganha força pessoal. Eu tô na dieta zero glúten. Meu Deus, no começo eu achei que eu ia ter um treco. Vício mesmo, né? Vício. Reclamar é um vício, comer errado é um vício, tudo é um vício. Só que quando você vai desabituando, você vai desligando conexões sinápticas lá e faz com que você consiga criar novos hábitos. E aí quando chega no final do dia, fala, nossa, eu consegui. Mais um dia. Eu vou criando, sabe, força pessoal. E aí a minha palavra tem poder. Se eu falei não, é não. Se eu falo sim, é sim. Uma mamãe frágil internamente, a mãe fala não, a criança, tá. Vocês dão risada, né? Mas é isso. Né? Uma mamãe energizada, forte, você fala não, a criança entende o não. E às vezes a criança quer enfrentar e você é maior que a criança. A criança precisa disso. Gente, já é 10h11. Eu não tô nem na metade das perguntas. Sempre foi boazinha e agora depois da maternidade veio tudo. E não é que a mãe tem que ser mazinha, né? Não é, quem faz isso é o cérebro, né? Boa, ruim. Essa dualidade é mental, né? Não existe o bom e o mal. A gente que classifica como bom e ruim, né? Tem gente, né? Eu falei em lives atrás, né? Que assim, uma coisa é um fato, outra coisa é sua opinião. Hoje, por exemplo, estava chovendo, né? A minha opinião é, ai meu Deus do céu, eu detesto chuva. Mudou a chuva? Não, a chuva continuou lá, firme e forte. Então, ou eu me adapto à chuva, ou eu fico reclamando. Então, eu prefiro não reclamar e me adapto. Mesmo não gostando, mas eu não fico repetindo isso. Eu detesto chuva, eu detesto chuva. Eu treino a minha mente. É uma postura. É uma postura de força. E essa postura é todos os dias. Agora, se todos os dias eu repito, lembrem, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Agora, se eu repito todos os dias, eu tô angustiada, eu não tenho força, eu sou ruim, eu sou isso. Cara, você vai criar isso na sua vida. Então, parem com isso. Se você sempre também reclamou, agora você para de reclamar e você cria força. Uma das lives lá atrás, eu acordei, era 5h56 da manhã, eu acho, eu gravei para vocês aquelas frases. Oi, Beatriz, que prazer ter você aqui. Que alegria, eu me amo. Gente, vão criando novas conexões lá, novas realidades. Pelo amor de Deus, virem o disco. Se vocês se acharem frágeis, vai ter uma hora... Bom, é assim, né? Eu sou fraca, eu sou fraca, eu sou fraca. Eu quero ver se um dia você tá passeando com seu filho na rua e vem um cachorro para morder ele. O que você faz? Você vai ficar falando eu sou fraca, eu sou fraca, eu sou fraca? Ou você vai esquecer dessa palhaçada mental e vai enfrentar o cachorro? Pode ser um pitbull.
Gente, esqueça essa coisa do feminino. Gente, esqueça isso da fragilidade. Não tem energia. Parem com isso. Coloque o seu filho na frente de um cachorro. Vê se você tem força ou não tem. Sabe? Então, chega. Parem de reclamar. Isso é o primeiro passo para vocês definitivamente ajudarem o filho de vocês. Bom, a outra, sou madrasta. E agora? E foi bem assim, e agora? Eu acho que é um namoro novo, né? Não entendi muito bem o e agora, mas beleza, tá? Não importa. A criança tem uma mãe também. O enteado tem mãe, e mãe é só uma. A questão é que, se o enteado vai na sua casa e você tá morando com o pai dele, ele tem que seguir as suas regras, mas você não pode se impor como mãe do enteado, entendeu? Você tem que se colocar como dona da casa. São coisas diferentes, completamente diferentes. Tá bom? Então, nada. E piorou, né? Falar mal da mãe. Isso aí proibido, né? Você veio depois, a mãe vem antes, o filho vem antes. Então é assim. Qual é a confusão, né? Que algumas mulheres já me escreveram. O meu namorado ou meu atual marido deixa de sair comigo porque precisa ir na reunião do filho. E o filho não é dela, a filha é de outro relacionamento. Eu falo, ele tá certo. Você veio depois. Aí elas ficam bravas, não me seguem mais e eu não tô nem aí, porque é exatamente isso. Tem que respeitar a hierarquia. Quem veio antes tem precedência e ponto final. Meu Deus, né? Senão isso dá problema. Agora uma mulher inteligente, sábia, né? Ela tá bom, meu benzinho, vai lá. E vou estar te esperando. Gente, isso é inteligência feminina, isso é força pessoal. Força pessoal. Quantos casais, né? Famílias mosaico existem? Existem várias. E a mulher, e gente, essa inteligência, ela é feminina, né? Ah, não, tudo bem, vai lá, eu entendo. Eu também tenho minhas coisas, sabe? Para que de querer disputar com a criança, né? Quebrando a hierarquia, se fragilizando, se enfraquecendo, tá? Então, a criança tem mãe, nada de ser querer ser melhor do que a mãe do enteado. Aí lascou. Né? Aí é uma falta de respeito enorme. Alguém pegou a minha água, que dele. Ah, não, não pegaram. Então isso dá problema. A minha sugestão é: respeite a mãe da criança. Você não gostaria de ouvir falar da sua mãe, né? Lembrem lá no profundo. A vida veio lá de trás. Aí tem mulher que já me escreveu assim: o meu enteado me maltrata. Aí eu falo assim: e você? Bem trata ele? Né? O convite sempre aqui é olhar para dentro. Olhar para dentro. Olhar para dentro e olhar para dentro. A Lilian estava falando assim: passei por todas as fases, mãe fraca, né? Acho que era mãe fraca, mãe forte. Hoje meus filhos dormem cedo, sem eu fazer muito esforço, mas já chorei por eles não irem quando eu pedia. Maravilha! Em algum momento você conseguiu se fortalecer e conseguiu impor a hierarquia. Gente, não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil. Mas eu acho que é mais fácil vocês se conectarem com a força do que com a fraqueza. Ficar repetindo todos os dias, eu tô cansada, eu tô morta, vocês me deixam loucas. Ó, a outra pergunta é assim, ó: meus filhos não param de brigar, eles me deixam louca. Aí eu respondi para ela assim: e você reclama da briga deles o dia inteiro? Aí ela me respondeu assim: claro que sim. Eu falei: tá vendo? A fala, gente, tem um poder absurdo, né? Tem fonoaudiólogas aqui. E vocês sabem que quando uma criança começa a falar, gente, é uma conexão absurda com a família. Quando você escuta a primeira vez, eu te amo. Quando você escuta seu chefe falar, você vai ter um medo. A palavra tem um poder absurdo. Se os seus filhos estão brigando e você fica, vocês me deixam louca, que inferno! Isso é uma. Gente, eles co-criam a realidade que você está manifestando. Ai, tá bom, então você quer que eu finja que eles não brigam? Eu falei, não, não é isso. É para você olhar para a briga e falar,
se brigar de novo, vocês vão ficar tão juntinhos. Gente, eu vi uma coisa na televisão um dia que eu falei, gente, isso aí funciona, né? Normalmente vamos deixar cada um num quarto. Cada um vai para um quarto, castigo, né? Não, não, não. Teve uma mãe, eu acho que foi no YouTube, teve uma mãe que fez a camisa do abraço, alguma coisa assim, e deixou os dois bem juntinhos. Gente, eu achei isso fantástico, porque excluir, você tem problema e também fere uma das leis dos relacionamentos. Então, inclui toque, abraço, conexão. Isso é importante para todos vocês da família, tá bom? Gente, tem muita pergunta, não vai dar tempo. Deixa eu ler aqui. Não tem mais perguntas aqui. Eu vou falar mais minha e eu prometo que eu falo mais amanhã, tá bom? A mamãe escreveu assim para mim. Eu enterrei a minha sogra ontem. E o meu filho está com febre desde então. Sim, a vovó morreu. Ai, mas será que ele não aceita? Será que ele aceita? Gente, é um luto, né? Eu falei do luto, acho que 2 lives atrás. O luto, ele serve para a gente processar uma informação e vivenciá-la e depois deixar dissipar. Deixa a criança chorar, deixa viver o luto, né? Faça bastante exercício de respiração, né? Para os pulmões, que é o órgão responsável, né? Um dos, né? É o pulmão e intestino grosso, né? Fala para a criança fazer bastante respiração, né? Inspira, segura o ar, solta, né? Para ir processando esse luto, mas a vovó faleceu, né? Não tem jeito, tá bom? E eu gosto de lavanda, assim, sabe? Para acalmar a criança. Coloco umas gotinhas no travesseiro. É bacana, tá? Dá um acolhimento, assim. Muito bem, queridas. Tem mais uma folha de perguntas. Não vou conseguir responder, tá? Que eu também vou fazer as minhas crianças dormirem. Então, quero que vocês estejam aqui comigo. Amanhã vai ser a nossa penúltima live. Vai ser sobre relacionamento de casal, tia Bia. É isso. Relacionamento de casal. Vou deixar as caixinhas, meu direct já tá lotadinho de perguntas, tá? Mas lembre que eu sempre trabalho com autorresponsabilidade, né? Então, vou dar dicas de exercícios para que vocês se fortaleçam internamente para lidar com os problemas, porque a vida é assim, né? E quando você tá firme e forte por dentro, depois quando a vida te dá uma burdoada, você tipo, nossa, tomei um soco, você fica zonzo, mas se mantém em pé. Tá bom? Então amanhã, nesse mesmo local, com música, deixem sugestões de música aqui para mim, que eu sempre gosto, sempre a Camelia deixa. Então, estejam aqui. Vamos falar de relacionamentos de casal e vou explicar para vocês que muitas vezes você não se dá bem com seu marido, porque talvez inconscientemente tenha algo relacionado com a sua mãe, com o seu pai. Então é isso que eu vou falar amanhã. Pode ser outras coisas, pode ser a ex-mulher dele, mas eu vou abrir aqui o canal para que vocês escrevam a história de vocês e eu consiga ajudar o maior número de pessoas possível. Ao longo do dia de amanhã, eu prometo responder essas questões para vocês, tá bom? Que ficaram hoje para trás. Um beijo enorme e podem me escrever no direct que eu terei prazer também em responder sobre a live de hoje. Um beijo enorme. Tenham uma semana abençoada, cheia de positividade, cheia de amor e cheia de força. Um beijão.